Glória a Deus. Amém. Amém. Amados, nós, semana passada, nós começamos com o nosso lema do ano. E o nosso lema do ano é edificar. E refletimos lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus, em conversa com os seus discípulos, ele fala para o Pedro que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Nós estudamos esse texto e chegamos à conclusão que Jesus é a pedra fundamental na qual a igreja ela está edificada. Não existe outra rocha na qual Jesus está, na qual a igreja está edificada. A rocha pela qual a igreja está edificada é Cristo. Amém? E só por meio de Cristo nós somos edificados para edificar os outros. Nós não podemos edificar quando nós não somos edificados. Então nós precisamos estar ligados em Cristo, ser dependentes em Cristo, para que a gente também possa abençoar, edificar todos aqueles que estarão em volta de nós. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias nessa manhã. Penso que já está lá em cima, em Mateus, no capítulo 7. Em Mateus, capítulo 7, nos versos 24 adiante, vamos ler juntos. Diz a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E ele que ouve as minhas palavras e não põe, e não as praticas, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Querido Pai do céu, nessa manhã nós estamos gratos pela sua palavra. Nós oramos, Jesus, que tu possas abrir os nossos corações e juntos possamos aprender de ti, Senhor. Nós pedimos a direção do seu Espírito Santo que nos conduza essa manhã. Pai, fale em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve contextualização antes de tocar, porque o nosso título hoje será O Homem Sábio Edifica Sua Casa sobre a Rocha. Esse é o título da nossa mensagem. Mas é necessário que a gente possa fazer uma breve contextualização sobre essa conclusão que está no capítulo 7 do livro de Mateus. Esse texto que nós lemos faz parte do conhecido o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que vai desde o capítulo 5 do livro de Mateus até o capítulo 7, onde tem a sua conclusão. Nós vemos nesse Sermão do Monte, Jesus, ele vai trazer verdades profundas sobre o reino de Deus. Ele vai ensinando sobre o reino de Deus. E nesse ensino, Jesus toca mensagens ou verdades espirituais sobre o reino de Deus, como as bem-aventuranças, que está mesmo no capítulo 5, sal da terra, luz do mundo. Jesus completa os antigos ditos, a forma de como nós podemos dar as ofertas, como devemos orar, como devemos jejuar,
o tesouro no céu, luz e trevas, e mais e mais. E depois também ele vai falar sobre os falsos profetas. E Jesus vai trazer essas verdades todas sobre o reino dos céus. E ele vai encerrar o Sermão do Monte por uma bela comparação que ilustra o benefício de atender às suas palavras. E não só ouvir, mas sim também colocar em prática aquilo que é a sua palavra. E ele vai, ao encerrar esse Sermão do Monte, que já lemos aqui no capítulo 7, nos versos 24 até 29, Jesus vai fazer aqui um encerramento daquilo que é, então, o Sermão do Monte, mostra que melhor não é só ouvir, mas sim é colocar em prática aquilo que você está ouvindo. E ele compara que o homem que ouve a palavra dele e coloca em prática a sua palavra é considerado, ou é aquele homem que constrói sua casa sobre a rocha. Lembre-se que na semana passada nós dissemos que a rocha era quem? Jesus. Nós dissemos que Petra é Jesus. E Petra seria quem? Petras seria Pedro, né? Que deriva da Petra, que é Jesus Cristo. Então Jesus, sendo essa pedra fundamental, ele compara esse prudente, esse homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Põe em prática, ele ouve e põe em prática tudo aquilo que ele tem ouvido do Senhor. E só para fazer aqui uma referência ao livro de Tiago, no capítulo 1, nos versos 22, diz: não é somente sermos ouvintes, né? Mas sermos praticantes da palavra de Deus. Não podemos simplesmente contentarmos-nos a ouvir a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática todos os dias. Jesus, na ocasião, ao se direcionar essa prática, essa parábola, ele direcionava-se para os judeus. É por isso que ele utiliza elementos comuns relativamente aos judeus. Ele descreve a técnica típica da construção rural na Palestina naquela época. Pega aquilo que era o dia a dia da construção rural da Palestina e trouxe essa ilustração para as pessoas que escutavam, a sua audiência. Jesus traz para poder explicar. E, meus amados, ao fazermos uma análise da característica da construção rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou para a sua audição, para as pessoas que escutavam a ele. Pois as casas daquele tempo eram bem diferentes daquelas que nos habituou nos dias de hoje. Hoje nós temos construções mais rígidas, né? É verdade que também naquele tempo tinham construções rígidas, mas não era para qualquer tipo de pessoa. Jesus, ele traz esse exemplo, coloca e mostra toda uma realidade daquele tempo, a fragilidade que tinham aqueles edifícios que eram construídos, com a maneira como as casas eram construídas, porque era uma casa construída com o barro endurecido. Nós temos muito hoje na zona, no bairro também nós temos, né? Nós pegamos aquele lodo, né? E tentamos ali, maticamos a nossa casa. Então, não vai se diferir muito com aquilo que é a nossa realidade nos dias de hoje. Talvez nos nossos dias um pouco mais de técnica. Mas era assim como a casa ela era construída. E algumas pessoas, naquele tempo, naquela época, preferiam construir as suas casas bem longe do rio. Por quê? Essas casas apresentavam muita fragilidade. Então elas preferiam construir bem longe do rio. Porém, construir longe do rio enfrentavam alguns problemas.
Problemas que naquela época era muito importante ter uma casa próxima do rio, porque favorecia para a criação dos animais, implantação, abastecimento da própria casa. Vamos notar que era muito bom você estar à beira do rio, mas algumas pessoas, pela questão da fragilidade que as casas apresentavam, preferiam estar distante do rio. E, contudo, enfrentavam certos problemas. Mas, quando algumas outras, elas colocavam diante do rio e tinham os seus benefícios, né? Já tinham esses benefícios de ter a água perto, e se a casa estiver muito bem, elas poderiam conseguir, até na época de seca, conseguir ter alguma coisa para suportar, diferentemente de quem estava um pouco mais longe do rio. Mas é preciso, então, entender tudo que Jesus pretende dizer aqui, porque se você construísse a sua casa à beira do rio, havia riscos. Risco de tempestades, os rios poderiam transbordar. Então é por isso que Jesus diz, né, que aquele que é sábio, o que ele faz? Ele procura construir a sua casa sobre a rocha. Lá em Lucas, no capítulo 6, nos versos 48, vai dizer assim que esse sábio, esse homem prudente, ele fazia uma cova até encontrar a rocha para colocar o alicerce da sua casa, para que quando o vento vier e a chuva chegar, seja qual for a situação que a casa enfrentar, ela não pudesse cair, mas pudesse manter firme. Diferentemente daquele homem que é insensato, ele não faz nada disso. Ele edifica a sua casa sobre a terra árida e solta, em areia plena, não considera as mudanças climáticas, ele está iludido pelo sol que brilha na terra seca. Então ele não tem assim um plano certo sobre a sua casa. E a tempestade vem, ele não conta com a tempestade, não conta o momento que está passando, ele não conta com nada disso. Ele só constrói a sua casa. Então essa é a ideia que Jesus pega, essa metáfora, Jesus pega essa parábola para ensinar a sua audiência, o seu povo que aí está, trazendo esses dois homens, tudo fundado na palavra de Deus, tudo fundado em próprio Jesus Cristo, porque Jesus estava ali ensinando sobre o seu reino. Essa metáfora ou essa parábola aqui aplicada por Jesus, ela não tem a ver com a construção física. É verdade, nós estamos a construir, né? Sabemos que para um edifício ficar forte, estável, depende do quê? Do que depende? Do alicerce, né? Se a base, né? Se a base tiver algum defeito, o que vai acontecer com a casa? Ela vai tombar, ela vai... Isso é lógico. E temos visto mais aqueles nossos irmãos que estão lá para Chimoio, a Tete, elas constroem as casas por cima da rocha, né? Elas aproveitam aquela pedra ali para levantar a sua casa. Isso é normal, é a técnica da construção civil, que a casa deve ter uma boa fundação. Mas contudo, Jesus ele não pretendia trazer assim uma construção física, um edifício físico. Não é isso que Jesus pretendia trazer. Jesus pretendia aqui deixar a nossa própria vida. Nós, como seres humanos, nós, aqui, aqueles que pretendem seguir a Jesus. É isso, a nossa vida espiritual no nosso dia a dia, aonde nós edificamos, aonde nós nos fundamentamos, em que, como nós fizemos isso e aonde nós dependemos para que a gente continue todo dia da nossa vida mantermos estáveis. É isso que Jesus queria aqui aplicar sobre a nossa vida
espiritual. A vida de cada um. É isso que Jesus queria, ou quer aqui, ensinar aos seus discípulos, ensinar a multidão que estava ali ao fazer o desfecho do Sermão do Monte, e também nos nossos dias, Jesus pretende nos ensinar exatamente o nosso dia a dia. E um aspecto que vale a pena aqui realçar, meus queridos, é que Jesus, ele fala sobre a casa. Não é interessante? Jesus fala sobre a casa. E qual é a ideia que nos veio sobre a casa? Qual é a ideia que quando você tem, assim, qual é a ideia que você tem sobre a casa? O que significa a casa? O que representa a casa? Vamos só dar 3 exemplos aqui sobre a casa. Antes de entrarmos, fazermos essa distinção entre o prudente e imprudente, vamos fazer só entender um pouco o que seria a casa. Olha, a casa, quando nos vem em mente, a casa é abrigo, né? Abrigo é um lugar onde nós nos protegemos do frio, é um lugar onde nós nos protegemos do sol, do calor, da chuva, do vento, intrusos. A nossa casa é um lugar de abrigo. É um lugar de abrigo. Quando se fala da casa, é um lugar de abrigo. Um lugar de segurança. É um lugar de segurança. Também é esse lugar onde nós nos protegemos dos nossos bens, onde nós colocamos as coisas que nós gostamos. Colocamos na rua ou em casa? Em casa. A casa é lar. A casa é lar. Quando nós... Tem uma expressão muito dita, né? Não há lugar como lar ou como em casa, né? Não é isso? Não há lugar como lar, não há lugar como em casa. Então, a casa ou o lar é onde as nossas histórias são desenvolvidas, onde as memórias mais remotas se estabelecem. Num dia bem agitado do trabalho, num dia de longa viagem, qual é o nosso desejo? Qual é o nosso desejo? Chegar em casa. Quando nós passamos por qualquer situação, qual é o lugar que eu quero ir? Eu quero ficar na estrada? Certeza não, eu quero ir para casa. Para poder fazer o quê? Descansar. Então é isso que nós compreendemos. Jesus está a pegar elementos muito simples. Casa, que é esse lugar de abrigo, esse lugar de segurança, esse lugar de descanso, que tem que estar sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo é que é a rocha. O fundamento tem que estar na rocha, que é Jesus Cristo. Então vamos fazer aqui essa comparação que Jesus está trazendo entre esses 2 homens. Os 2 receberam a palavra. Os 2 receberam a palavra. Os 2 foram instruídos e ensinados. Mas um teve uma situação diferente do outro. E Jesus começa a falar sobre o homem prudente. O homem prudente representa aquele que pratica as palavras de Jesus. Aquele que constrói a sua casa para que resista de qualquer coisa, qualquer impacto. Prudente. O que seria prudente? Prudente é aquele que é cauteloso e tem objetivo prever, evitar o perigo. Esse aqui é prudente. Nós vemos na mensagem que Jesus está ensinando, está a dizer que esse homem, ele colocou a fundação da sua casa sobre a rocha, para poder prever contra o quê? Tempestade que poderia ocorrer. Então, prudente é isso, aquele que é cauteloso, aquele que tem o objetivo de prever, evitar o perigo. Praticar a palavra de Deus faz com que o homem evita o perigo do pecado, e ele possa herdar a eternidade. Então, esse aqui é o homem
prudente, não somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Um homem que teme ao Senhor. Não é prudente? É prudente. O homem que teme ao Senhor. Para ele evitar, para ele andar em obediência ao Senhor, ele precisa ser temente ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 1, nos versos 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Então, um homem sábio, ele busca a direção de Deus. O homem prudente, ele se fundamenta em Cristo, não nos seus ideais, não naquilo que o mundo diz, mas ele leva o modelo de Cristo para executar no seu dia a dia. Ele procura fazer aquilo que Cristo diz para o poder fazer. Esse é o homem prudente, um homem temente a Deus, um homem que guia a sua vida nos padrões do reino, não de acordo com o padrão desse mundo, mas ele guia a sua vida com o padrão do reino de Deus. Esse é o homem prudente. É isso que Jesus está dizendo. Não é só ouvir só. A gente às vezes ouve muita coisa, mas pouco praticamos daquilo que a gente tem ouvido. Esse homem é um homem que tem a sua vida santa, uma vida de obediência, uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida que é modelo, que é sal da terra, uma vida que é luz do mundo. Lembra-se que Jesus está dando vários ensinamentos, desde o capítulo 5 até o encerramento no capítulo 7, Jesus está ensinando sobre as verdades do seu reino e mostrando aos seus discípulos a maneira como eles devem ser como discípulos. Ser, por exemplo, sal da terra, ser a luz da terra, ser a luz do mundo, é viver na obediência a Deus. Então esse homem, ele procura caminhar numa vida santa, uma vida que glorifica o próprio Deus, uma vida consagrada, uma vida separada para Deus. Uma vida separada para Deus. Esse é o homem prudente. O homem prudente guia a sua casa como exemplo para aqueles que são maridos, esposas, né, que estão aqui. O homem procura guiar a sua casa, funda a sua casa sobre os princípios do reino. É um homem que é exemplo. Quando estou falando homem agora, aqui já é o homem com H, né? Não minúsculo. Isso quer dizer homem e mulher. Procura trazer os princípios do Senhor dentro da sua família. A sua família está edificada sobre os princípios do Senhor, não sobre o modelo que esse mundo oferece. Não só eu gostei de ouvir, mas eu pratico como marido, eu pratico como esposa dentro da minha casa. Esse é o homem prudente. Esse é o homem que sua família, esse homem que se doa, se entrega para a sua família da maneira que Deus quer. O homem prudente é aquele que assume os seus atos, assume as responsabilidades, não entrega a responsabilidade, não. Se é um erro, ela assume. Ela assume tudo quanto é a sua função, ela assume. Eu só estou trazendo alguns exemplos, eu sei que você vai ter muitos outros exemplos, de acordo com a palavra, o que é ser um homem prudente diante de Deus. Ele se deixa modular em Cristo. Nós vemos a palavra, diz que agora eu não vivo para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, significa que em mim tem que refletir quem? Quem tem que resplandecer em minha vida? É Cristo. Eu vivo para Cristo. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo. Porque o meu modelo é Cristo. Esse é o homem prudente. Eu sei que nós todos
almejamos. Às vezes nós nos parecemos como ouvintes esquecidos, na qual que a palavra entra daqui e sai do outro lado. Então, quer ser homem sábio, homem prudente, obedece ao Senhor. Caminha nos caminhos do Senhor. Tema a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento. Uma vez, e minha esposa fala muito isso, e eu espero também, se existem maridos aqui, que as vossas esposas também falam isso, como também eu também falo assim para minha esposa. De natureza, o coração do homem é enganoso. Nós nos deixamos, às vezes, nos enganar por muitas coisas que estão em volta. E ela sempre diz assim: sabe, meu marido, eu confio em ti, não é por causa de você, mas eu confio em ti que você vai ser fiel em mim, porque você teme a Deus. Porque nós, homens, nós somos falhos, pecadores, egoístas, egocêntricos, às vezes tomado pelo desejo e tudo isso. Mas quando nós estamos em Cristo, amém? Quando Cristo é o fundamento da nossa vida, não há espaço para infidelidade, não há espaço para traição, não há espaço para ciúmes. Eu costumo só brincar, o meu telefone aqui é esse que está aqui. Esse é meu telefone que está ali. Alguns irmãos que estão aqui dentro, eles conhecem meu código. Alguém vai dizer, mas é privado. Sim, eu não disse eles para lerem minha mensagem. Não disse eles para verem meu Facebook. Mas só para poder dar, que não há nada. Por que eu vou esconder? Por que esconder? Não, se eu estou em Cristo, eu não vivo mais para mim mesmo. Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. Eu temo no Senhor. E o Senhor é que me ajuda, mesmo quando a tempestade vem. Tempestade não é tempestade de vento aqui que Jesus, já que a gente está a dizer que não é uma construção física, é a nossa vida do dia a dia. A tempestade que Jesus está colocando aqui não é a tempestade de aquele vento soprar. Não é isso, não. É a tempestade do dia a dia. São as lutas que nós enfrentamos dia a dia. A pobreza, o fracasso, frustrações, problemas na família, dramas pessoais, crises, depressão, tristeza, sons, seja qual for, aquele que está assente em Jesus Cristo, que Jesus é a rocha e pratica a palavra, ele vai parar e vai declarar Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não porque, de novo, e eu repito, só para fazer aqui, não porque ele não vai ter lutas, não porque não vai ter dificuldades, mas ele sabe, amém? Ele sabe que Cristo é o Senhor e ele está em controle de todas as coisas. Esse homem prudente, sábio, que não confia nele, mas confia no Senhor. Você já foi para o espelho? Quantos já foram para o espelho? Acho que nós homens já não usamos muito espelho agora. É muito raro. Não, de verdade mesmo. Eu acho que já nem sequer às vezes me preocupo com o espelho. É por isso que às vezes nossas esposas, ou até alguns irmãos, há dias atrás tem um que estava a acertar a minha gola, como ela não está, né? Então o irmão fez questão de acertar a minha gola. E aí já nos preocupamos muito com o espelho. Mas você já foi para o espelho? Você já reparou no espelho?
Já? Já percebeu quem é o próprio inimigo da sua vida? Quem é o próprio inimigo? É você mesmo. Quando você repara para os pés, você está a ver inimigo. Porque às vezes nós dizemos, mas aquele é um pecador que não vale a pena. Vai lá, repara lá no espelho, depois você vai realizar que pecador é você mesmo. Porque nós somos falhos, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. É por isso que Jesus está dizendo, aquele que ouve e põe em práticas essa palavra, vai ser como um homem sábio, um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a quem? A rocha. Quem é a rocha? Jesus. Frustração pode vir, vai ficar de pé. Pobreza pode vir, vai ficar de pé. Fracasso pode vir, vai ficar de pé. Mas o quê? Problemas podem vir, vai ficar de pé. Aflições podem vir, vai ficar de pé. Crises podem vir, vai ficar de pé. Porque ela não depende dela mesma. Jesus. Ela depende do Senhor Jesus. E aí Jesus vai mostrar o segundo homem. Que é o homem o quê? Imprudente. Insensato. Provérbios 12, 15. Vai dizer assim. O caminho de insensato aos seus próprios olhos parece reto. Diz também o sábio que no juízo da boca do insensato não terá palavra. O insensato é aquele, ou imprudente, é aquele precipitado. É aquele que se dá ao valor da aparência. Ele se preocupa mais com a forma do que o conteúdo. Esse é o insensato. Ele não está preocupado com a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Se conheceres a verdade te libertará. Ele quer benefícios. Ele não está preocupado com a verdade, mas ele está preocupado com os benefícios que poderá obter daquela verdade que está lá. E os seus princípios são rasos e a sua vontade fraca. Um insensato sabe, mas não conhece. Ouve, mas não entende. Essa é a maneira como o insensato é. Ele quer frutos. Ele quer muito frutos, mas não quer trabalhar a terra, não quer semear, não quer plantar, não quer regar, proteger, para no final ceifar. Ele não quer fazer isso. E hoje eu vejo nos nossos dias, mais e mais, porque hoje nós temos um evangelho que tem sido distorcido bastante. As pessoas, elas não têm um encontro real com Jesus. As pessoas têm falado sempre isso aqui dentro da igreja, que as pessoas às vezes vão para a igreja com objetivos obscuros. Vão para a igreja com objetivos obscuros. Objetivo de ficar rico, objetivo de arranjar marido para as manas, né? Quando já não consegue lá fora, diz que, olha lá, deixa lá ir para a igreja, talvez vão fazer uma oração, de repente esse príncipe cai lá do céu, né? E não é assim. Na igreja nós não somos curandeiros, nós acreditamos em milagres, mas nós não acreditamos nas bruxarias, nas adivinhas, nós não acreditamos, nós acreditamos em Jesus. Então hoje nós vivemos nessa situação onde as pessoas estão mais preocupadas, como nós dizíamos aqui, não estão preocupados pelo conteúdo, né? Elas não estão preocupadas pelo conteúdo, mas estão preocupadas com o que elas vão obter da mensagem, o que eles vão obter do benefício da igreja.
ou de ser igreja. É por isso que nós temos hoje. Eu costumo dizer, vocês já ouviram sempre eu falando aqui, se nós pararmos de pregar a verdade e começar a pregar muita lixeira que é autocentrada na pessoa, de certeza que a gente explode esse lugar. Esses dias, só para dar um exemplo assim muito concreto, esses dias, falando no Facebook, vi algo ali, que alguém ia orando para uma criança. Eu acredito em milagres, acredito. Mas eu não acredito em brincadeiras. Não acredito nisso. E alguém ia orando para uma criança. Ele colocou na emoção da igreja que a criança estava, entre aspas, semi-morta, enquanto a criança ela sofre de epilepsia. E vocês já sabem o que acontece quando a pessoa sofre de epilepsia, né? Elas têm aquelas convulsões, fumar. Mas eu não sou médico, mas já vi pessoas com epilepsia. E até pode convulsionar. E essa criança aparece lá. Mas a ideia que pareceu não era só ação, a ideia que se transmitiu é que essa criança foi ressuscitada da morte. Mas quanto analfabetismo bíblico, mas quanta ignorância. Isso é analfabetismo bíblico, é ignorância. Nós podemos orar sim, mas ela não veio da morte, ela sofre de uma certa doença. E é clara, e é evidente que Deus pode curar sim, em nome de Jesus. Porque não é o pastor que cura, não é o profeta ou o cicrano. Quem cura é Deus, é Jesus. Então nós precisamos ter todo esse cuidado. E as pessoas correm às vezes para a igreja porque querem seus problemas resolvidos, querem aquilo que elas podem aproveitar para o seu benefício e não Cristo, que é a pedra fundamental. É por isso que nós temos muitos imprudentes dentro da igreja, muitos imprudentes dentro da igreja, que colocam a sua casa, a sua fé, na sua vontade, rasa, sem fundamento, e a gente sabe o que vai acontecer. Então é isso. O imprudente é esse. O imprudente é aquele insensato. Algumas características só. Um imprudente é aquele que coloca confiança em si mesmo. Prudente coloca em quem? Em Deus. Um imprudente coloca em si mesmo. Provérbios 28, 26 diz assim: aquele que confia no seu coração, ele é o quê? Ele é o quê? Estúpido. É isso? Aquele que confia no seu coração, ele é estúpido. Porque a nossa confiança deve ser no Senhor e não em nós. E o imprudente é assim. Ele confia em si mesmo, ele despreza a sabedoria e a instrução. Ele despreza toda uma sabedoria, toda uma instrução, ele despreza. Essa é imprudente. Ouviu, mas não coloca em prática. Ele acha que ele é esperto, sabe tudo. Você nunca apanhou esse? Aquele que sabe tudo. Ele rejeita a disciplina. Lembra-se que na semana passada, quando nós concluímos o nosso texto de Mateus, eu fiz menção ao capítulo 18. Não sei quantos leram, né? Mas diz como nós precisamos disciplinar, né? O irmão, caso... Tem muitos irmãos que não gostam de disciplina. Essa é imprudente. Porque a disciplina, ela nos ajuda a nós andarmos o quê? Reto. Andar na vontade de Deus. Então, disciplina é bom. Disciplina é bom. Ele tem sempre a cabeça quente. Acho que você se começa a ver que é você mesmo, né? Aí você começa a ver que acho que esse sou eu. Porque a Bíblia diz que o sábio é tardio em o quê? É tardio em irar-se. Mas o imprudente não. Ele reage, depois pensa.
Nunca viu esse tipo de pessoa? Não conhece? Talvez é você. Ele reage, depois pensa, ei, para que você seja sábio, caminhe no Senhor. Quando está diante de uma situação, busca Deus primeiro. Não reaja. Isso aqui é sabedoria. Esse aqui é um homem prudente. Não reaja para depois dizer, ei, esse é um imprudente. Então, um homem prudente é assim mesmo. Ele primeiro reage, depois ele vai pensar. Irrita-se com muita facilidade. Não tem a paciência necessária. Esse é o homem imprudente. E tem uma coisa que eu gostaria talvez de tocar para a igreja. Hoje, meus queridos irmãos, vivemos num mundo muito relativista. E eu não vou deixar de falar isso para a igreja. Esses dias eu costumo dizer, queridos irmãos, se você acha que não se enquadra no nosso ensino da palavra, nos nossos desafios que trazemos como igreja, não se enquadra. Existem muitas, onde você pode ir de uma forma à vontade, fazer o que você quer fazer. Mas nós, como congregação, estamos preocupados com a sua eternidade. Não os seus prazeres momentâneos, mas com a sua eternidade. E hoje se fala muito de amor. Só que as pessoas se esquecem ao se falar do amor, porque Deus amou o mundo que de tal maneira deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes nós nos esquecemos que esse mesmo Deus que nos ama é um Deus justo, é um Deus que disciplina, é um Deus que fala com a verdade. Amém? E às vezes a gente está, e nós só falamos de amor. Hoje nós vivemos num mundo relativista. Não! Quando entramos hoje nessas componentes de gays, não gays, todas essas coisas ali que nós vemos, não, assim, nós não somos, eles se amam. Eu tenho uma palavra assim. Nós podemos amar a eles, mas nunca vamos deixar de falar a verdade. A verdade é bíblica. Ela não muda. A palavra é a mesma de ontem, de hoje e da manhã. Não muda. Agora, se nós queremos fazer igreja como clube social, como falamos na semana passada, então podemos ter tudo. E ninguém dá conta, ninguém presta conta, ninguém fala com ninguém, cada um vem à sua sorte. E outra coisa que eu coloquei no grupo dos líderes, mas deixa-me mencionar. Porque um homem prudente, um homem sábio, obedece a Deus, caminha no Senhor, vive uma vida santa. Eu coloquei no grupo dos líderes, dias atrás, foi 2 dias, ou quinta-feira, eu disse, manos, queridos irmãos, nós iniciou carnaval na cidade de Climane. E eu pus ali algo que eu afirmei. Aquele que se acha ser seguidor de Jesus Cristo não participa daquela festa lá. Uma coisa é trabalho, mas aqueles que estão lá, saiu de casa tranquilamente, tomou banho, pôs seus ungüentos e foi para lá. E chegou lá, está feliz da vida. Desculpa dizer, crente não faz aqueles tipos de coisa. Crentes não fazem aquele tipo de coisa. Porque há diferença entre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Há diferença. Aí você vê a irmã de shortinhos aqui, ainda como não bastasse ver, diz paz do Senhor. Desculpa lá. Amém?
Eu disse, se porventura, acidentalmente, nós descobrirmos já, irmão está para irmão, principalmente os líderes, né? Eu disse, vamos disciplinar. Porque não é de Cristo, não tem nada a ver com Cristo. Aquilo aí é mundismo. Amém? É mundismo. Está ofendido? Vai procurar outra igreja onde aceita isso. Aqui, nós vamos dizer com a verdade, porque a verdade liberta. A verdade é Cristo. Chamados para poder viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida consagrada. Amém? Amém. O homem sábio vive uma vida. Agora, quem quer fazer, fica livre. O faça. Alguns dizem, mas também pastor precisava falar aquilo dentro. Precisa sim. Porque se nós não falarmos, quem vai falar? Então carnaval não tem nada a ver conosco. Carnaval não tem nada a ver conosco. Não endossamos, não carinhamos. Quando for, e depois, irmãos, eu costumo dizer, esquecem que há de me ver eu assim e vi irmão passar assim, eu vou me fingir que não vi, porque eu tenho medo de envergonhar irmão. Vou dizer, eu cumprimento com toda tranquilidade e pergunto, vai para onde? Alguns que já cruzaram comigo em situações assim, sabem, eu paro, cumprimento, porque eu quero ele saber que eu vi a ele. Eu não sou covarde, amém? Porque às vezes a gente é muito covarde, quer envergonhar a ele. Não, eu quero envergonhar a ele. Porque ele precisa pôr a mão na consciência que nós fomos chamados, fomos tirados do reino da escravidão para o reino da luz. Por isso Jesus está dizendo, ele vai dizer que quando está a ensinar sobre o sermão, ele vai falar sobre sal da terra, luz do mundo, que somos nós. Se sal perder a sua força, como é que o sal pode dar o gosto? Se esconder-se a luz, como é que pode brilhar e as pessoas verem? Fomos chamados para poder viver uma vida separada. Nós construímos a nossa vida na rocha que é Cristo. Glória a Deus. A sua vida, ela tem que estar em Cristo Jesus. Fundada, fundamentada em Cristo Jesus. E não nas coisas desse mundo, não nas coisas que nós aprendemos e pensamos que é tudo bem. Glória a Deus. Amém? Então você tem a oportunidade de poder escolher se quer ser um homem prudente ou quer ser imprudente. Sábio ou insensato. Você tem essa oportunidade de poder escolher. Porque todos ouviram. Alguns reteram e os outros nem por isso. Então essa manhã, ore em seu coração. Ore em seu coração. Pedindo que Deus possa trabalhar com sinceridade. Deus possa ajudar a você a viver essa vida santa, essa vida consagrada a Ele. Na qual nós estamos a cantar hoje, dizer que o pecado já não tem mais força, já não prende mais em mim, porque o meu Senhor morreu naquela cruz. E hoje eu estou livre, porque quem livre está em Cristo, livre viverá. Glória a Deus. Podemos orar ao nosso bom Deus, chegar na presença dEle com um coração sincero. Querido Pai do céu, nós queremos chegar diante de Ti, pedir Senhor, seu amparo, sua proteção, porque nós somos falhos, somos pecadores, Deus.
Precisamos da sua direção, Pai. Queremos ser esses homens sábios. Esses homens sábios, Senhor, que te seguem, que temem a Ti, Senhor, que almejam, ó Deus, que Tu possas guiar e que Tu sejas a rocha das nossas vidas. Pai, eu abro meu coração. Abro meu coração essa manhã. Só que sou pecador, Senhor. Preciso do Teu perdão, Jesus. E o único lugar na qual eu posso ser sustentado, reavivado, Senhor, liberto, Deus, é em Ti. Eu oro, Pai. Eu oro, amado Deus, que venha nesse momento. Derrama Seu Espírito Santo. Derrama Seu Espírito Santo, Senhor. Oh, Jesus. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoites, carne e dor. Em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Número de cruz me salvaste, derramaste ali o Teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a Ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todos que se entregar a Ti. Número de cruz me salvaste, derramaste ali Teu amor. Minha alma cantará, aleluia,
o sangue que derramou na cruz. Sim, Senhor. O pecado já não me prende mais. Em Jesus Sim, Senhor. livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais. Pelo sangue que derramou na cruz, o pecado já não me prende mais. Que Jesus livra, livre viverá. No maru de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, e glória e honra a ti, Senhor. No maru de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, e glória e honra a ti, Senhor. Sim, Senhor. E quando a pedra se moveu e nada se encontrou, e aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. No maru de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, e glória e honra a ti, Senhor. No maru de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. No maru de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia. Posso ouvir a igreja do Senhor? Posso ouvir a igreja do Senhor bem alto? Posso ouvir a igreja do Senhor? No maru de cruz me salvaste. Posso ouvir mais alto, igreja? Mais alto. Derramaste ali E teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti. mais uma vez, mais alto. No maru de cruz Me salvaste, derramaste ali o teu amor. Sim, Senhor. Minha alma Cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Dê a glória e honra àquele que é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que vive para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que o seu coração deseja ser
o homem prudente, amém? Que obedece, que caminha e vive para o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor guarde, o Senhor proteja, guie os seus caminhos e que seja sal da terra, luz do mundo durante a semana e para todos sempre enquanto for a sua vida. Deus abençoe. Ótima semana. Amém. Aleluia.